Vamos entrar na nossa mensagem? Olha para o pastor antes de você abrir a Bíblia aí. O Deus do tirar e acrescentar. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 17, versículo de número 15. O pastor tem muita coisa para fazer? Tem. Muita coisa. Gênesis capítulo 17, versículo de número 15. E eu quero que você preste bastante atenção no que ouviremos nesta data. Coloque a mão na altura do seu coração. Jesus, obrigado pela tua palavra. Nós vamos pregar agora, e que o Senhor ministre ao nosso coração o teu desejo. E que não fale um homem, mas que fale o teu Espírito Santo. Jesus, nos dê a direção, nos mostre o caminho, e eu creio, Jesus, que isso produzirá em nós uma grande vitória. Quem crê, diga amém. Amém. Diga para quem está perto, Deus o tirar e acrescentar. Gênesis 17, 15, diz assim, ó. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, a tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai. Tem gente que fala Sarai, eu não vejo um acento agudo ali, mas está tudo certo. Mas Sara será o seu nome. Você notou? Era Sarai, e agora Deus tira a letra I para poder se chamar Sara. Tirou ou não, gente? Sim ou não? Aí ele continua, por favor, verso 16. Porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão de quem? Eu começo dizendo assim, se nós formos aqui notar, nós iremos ver uma coisa muito importante. A Bíblia diz aqui que Deus ele chama Abraão, já nós vamos chegar até Abraão também, porque houve uma mudança na vida dele. E a Bíblia diz que Deus fala com ele, agora já não é mais Sarai ou Sarai, como muitos dizem por aí. Vou colocar Sarai. Agora vai se chamar Sara. Aí o Abraão, imagino que o Abraão falou assim, mas o senhor tirou então uma letra? Eu estou tirando agora uma letra dela, o Abraão, para fazer com que ela seja mãe de uma grande nação, e do ventre dela sairão reis. Gente, olha para o pastor aqui. Em muitos momentos, Deus não pode cumprir promessa. Porque nós não estamos dispostos a deixar Deus tirar algo do nosso lado, irmão. Eu não quero que você entenda o pastor errado. Tem gente que está aqui que está se lamentando por uma, às vezes, reprovação, às vezes se lamentando até por uma porta que se fechou, às vezes até por alguém que se partiu. A gente não tem o controle que Deus ele tem sobre as nossas ações, sobre aquilo que é nosso. Mas eu começo dizendo assim para você esse culto. Para Deus fazer Sara se tornar uma mãe de uma grande nação, ele teve que tirar de Sara uma letra. Tirou de Sarai para poder agora se tornar Sara. E muitas vezes a gente reclama por alguém que partiu. A gente reclama por algo que aparentemente a gente perdeu. Eu vejo que quando a gente é de Deus, a gente nunca perde. A matemática de Deus não é a matemática nossa. Eu já ouvi um pastor pregando sobre isso, eu achei bonito o que ele disse. Ele disse que na matemática de Deus, menos se torna mais. Às vezes a gente não compreende que para ganhar, às vezes a gente vai ter que perder. Eu não estou dizendo que a gente tem que se conformar com derrota, mas com aquilo que às vezes Deus tira de nós. Eu falo isso aqui e vem tantas coisas na minha cabeça. Mas o que eu quero mostrar para você é que Deus, às vezes, ele vai tirar para acrescentar. E a gente, às vezes, não entende dessa maneira. Aí ficamos desnorteados por algo que não aconteceu, chateado porque, às vezes, foi até abandonado, ou porque não saiu do jeito que a gente queria. E eu vou te falar, em muitos momentos Deus trabalhou dessa maneira. Você pode até achar que o pastor está jogando piada para alguém, mas não estou. Não estou. Eu falei de semente. Para nascer, a semente ela tem que morrer, irmão. Para dar o fruto. E a gente, às vezes, não compreende dessa maneira. Deus está dizendo para Abraão, eu vou tirar algo dela, mas para acrescentar algo em vocês. Eu não estou aqui como profeta do caos, não é para poder trazer um alento para você. Se por acaso alguma coisa saiu do prumo, ou que aparentemente foi retirado, não abaixa a sua cabeça, continua sendo quem você é. Porque às vezes Deus ele tira para poder fazer algo maior ainda acontecer.
E aí eu vou te mostrar que era assim que Deus trabalhava. Vai em Gênesis mesmo, só que no capítulo 12, por favor, versículo de número 1. E aí eu quero que você preste bastante atenção no que você vai ouvir. Que, na verdade, que você está ouvindo. Vai em Gênesis, por favor, capítulo 12, versículo de número 1. Então, o nosso Deus é o Deus que tira, mas é o Deus que acrescenta. Eu falo abertamente para você. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te o quê? O que Deus está dizendo para ele? Você vai sair do lado de todo mundo que faz parte da sua casa aí, Abrão. Olha para o pastor aqui, seja sincero. Deus estava tirando ou acrescentando? Tirando para poder o quê? Fazer o quê? Acrescentar. Às vezes a gente não compreende. Deus falou com ele assim, ó, sai perto todo mundo aí, não leva ninguém, viu? Só você aí, a sua mulher aí e pronto, vaza fora. Olha para o verso, capítulo 13, verso 7, por favor. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Mas peraí, Deus falou com ele para ele sair de perto da parentela. Foi ou não, gente? Mas olha, será que o Abraão obedeceu? Obedeceu? Vamos ver se obedeceu? Não precisa voltar, não. O Diogão ali abre mesmo. Vai no verso, capítulo 12, Diogo, depois eu volto aí. Capítulo 12, versículo 2. Ora, o Senhor... e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Família da terra. Verso 4. Vamos ver se ele obedeceu. Assim partiu Abraão com o Senhor, lhe tinha dito. E foi com quem? Foi com quem? Você notou que o Abraão não aceitou Deus tirar algo da vida dele? O Ló era sobrinho de Abraão, que o Abraão considerava como pai, irmãos. O irmão de Abraão morreu, o Abraão adotou Ló como filho. O Abraão tratava Ló como filho. Mas Deus tinha falado com ele, ó, sai daí, não leva ninguém. Às vezes a gente dificulta as coisas por não, de uma certa maneira, deixar Deus trabalhar nesse sentido da nossa vida. A gente quer insistir em algo que Deus quer tirar para poder acrescentar, irmãos. Eu falo abertamente para você, tem gente que já era para estar muito melhor na vida, mas porque não deixa Deus trabalhar do jeito que Deus queria trabalhar. Deus não impediu Abraão de Ló, não, irmãos. Agora, olha o que vai acontecer. Ó. Volta lá que nós estávamos lendo no verso 13, capítulo 13, verso 7. Ó. 13, 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Verso seguinte. E disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim e escolheres a esquerda, eu irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Verso 10. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Versículo seguinte. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. E partiu Ló para o oriente. E apartaram-se um do... Peraí. Tudo que o Ló tinha era por intermédio da bênção de Abrão. Correto? Sim ou não, gente? Primeira oportunidade que Ló teve. O Ló quis ficar do lado dele ou quis vazar fora? Às vezes a gente não quer abrir mão de algo que nem faz caso da gente, irmão. Nem faz caso de você. Eu estou falando aqui, eu não sei nem por que eu estou pregando isso. Mas às vezes Deus quer tirar para acrescentar. E às vezes a gente está lutando por algo que nem faz caso da gente. O Ló sabia que tudo que ele tinha não era mérito dele apenas. Primeiramente era mérito da bênção que Deus tinha dado para Abrão. Primeira oportunidade, olha, ó. Tem gente que luta muito por algo que Deus já queria até tirar. Mas é a primeira oportunidade que esse algo tiver vai deixar você na mão, irmãos. Eu falo aqui e não entendo o pastor errado. Tem gente que não deixa Deus trabalhar. Você defende tanto alguém que na primeira oportunidade vai apunhalar suas costas. Eu estou falando de amizade.
Às vezes Deus quer tirar para acrescentar coisa boa. Eu não estou falando de casamento. Talvez eu seria até mal interpretado. Porque casou, já era, amigo. Já era. Casou, já era. Santifica agora. Eu estou falando de quem ainda não constituiu isso aí, o casamento. Talvez você está lutando por alguém, irmão. Não estou falando de casamento, estou falando de quem namora aí, ó. Pessoa que, na primeira oportunidade, ela vai fazer o que Ló fez com Abraão. Ela vai vazar fora e vai deixar você aí sofrendo. Deixa Deus, às vezes, irmão, tirar para acrescentar. Eu falo abertamente, minha esposa sempre esteve na igreja. Eu nunca tinha visto a minha esposa. Mas por quê? Porque não queria abrir mão de algo que não era de Deus para mim, irmão. Foi só falar assim, Deus, me cura verdadeiramente. Ó. Encontrei minha esposa, a gente está casado, agora ela me aguenta. Eu estou falando abertamente. O nosso Deus, ele retira, ele tira, mas ele acrescenta. Primeira oportunidade ao Ló. Sabe o que vai acontecer agora? Tirou, já pode se preparar para ter de Deus o acrescentar. Para o capítulo 15, versos 5 e 6. Capítulo 15, versos 5 e 6. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua o quê? Verso 6. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por o quê? Justiça. Quando é que Deus conseguiu mostrar para Abrão o tamanho da promessa que ele iria acrescentar na sua vida? Quando ele aceitou Deus retirar Ló do lado dele. Olha aqui para o pastor. Não sou eu que inventei isso, eu vi um amigo falando. A palavra Ló significa véu. A visão de Abraão era limitada quando Ló estava do seu lado. A gente não percebe. Agora Abraão conseguiria ver tudo aquilo que Deus tinha para acrescentar na vida dele. Não tenha medo. Se Deus tirar, você vai conseguir enxergar e tomar posse de todas as bênçãos que Deus há de acrescentar na tua vida. Às vezes Deus, ele retira, mas para acrescentar. E aí, falando de Abrão, vamos ver se realmente Deus ele acrescenta mesmo? Volta lá, vai em Gênesis mesmo, só que 17 agora, por favor. Às vezes nós não queremos abrir mão de algo, e isso atrapalha os planos de Deus. E aí eu vou levar agora para um outro lado. Às vezes não é alguém, às vezes não é algo, às vezes é um pecado, irmão. Tem gente que Deus precisa tirar aquele erro para poder acrescentar promessa. E tem gente que não acha que não. Está tudo certo, e está mesmo. Você vai ver onde você vai parar com esse negócio aí. Capítulo 17, versículo de número 1. Eu vou te mostrar que o nosso Deus, ele tira, mas ele acrescenta. Capítulo 17, versículo de número 1. Ó. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus todo o quê? Anda em minha presença e sei o quê? Ele já tinha pecado, né, com Agar lá. E porém o meu conserto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Atenção agora. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, eis o meu conserto contigo e serás pai de uma grande o quê? Multidão de quê? Você viu que Deus está dizendo, eu quero acrescentar para você isso aí. Mas olha o que, para ele se tornar pai de uma grande multidão de nações, o que for, olha o verso 5. E não se chamará o teu nome, mas o teu nome o quê? Abraão. Mas o quê? Abraão. Será o teu nome. Olha para mim. Para fazer com que Abraão se tornasse pai de uma multidão de nações, olha para mim. Deus, ele tirou uma letrinha ou acrescentou uma letrinha A? Então hoje Deus está dando uma promessa para você aqui. Ele vai acrescentar na tua vida muitas coisas. E ele vai fazer com que você se torne grande diante dos olhos de todos. Aí eu vou te falar, de Sara ele tirou, de Abraão ele acrescentou. O nosso Deus, ele tira, mas ele também acrescenta. A gente às vezes não consegue compreender a maneira que Deus ele trabalha. Tem gente que chora por uma demissão. E se essa for a grande oportunidade de Deus ter tirado você de algo,
para acrescentar talvez até uma empresa na sua vida? Hã? Às vezes tem gente que está chorando o término de um relacionamento, mas se for uma oportunidade que Deus está te dando de conhecer realmente alguém que vai te fazer verdadeiramente a pessoa que você tanto pediu para Deus. Tem gente que está chorando, até de uma certa maneira, uma decepção que sofreu em determinado local. Eu falo abertamente isso aqui, às vezes a gente não consegue compreender, irmãos, a maneira de Deus trabalhar. Mas às vezes Deus trabalha assim, tirando e acrescentando, tirando e acrescentando. E eu não estou profetizando caos aqui, não. Que você vai perder, que não sei o quê, não. Eu estou falando para aqueles que já estão nesse processo de se chatearem, às vezes, por algo que aconteceu. Às vezes Deus nem chega a tirar. Às vezes Ele só te mostra que Ele pode fazer isso. Você lembra quando Deus pediu para Abraão Isaac? Lembra? Deus não tirou Isaac. Mas só mostrou para ele, olha, eu posso fazer isso qualquer hora que eu quiser. Eu falo e deixo você tranquilo a respeito disso. Mas não é fácil mesmo, às vezes, perder algo. Só que a gente tem que ter maturidade para poder ver Deus, às vezes, tirando. Abra sua Bíblia em 2º livro de Samuel, capítulo 12, versículo 18. Eu estava conversando com um amigo, numa visita que minha esposa e eu nós fizemos há uns tempos atrás, pois nós até visitamos lá o amigo de novo, minha esposa e eu. E esse rapaz, ele tinha um problema ele sofreu uma situação de perda mesmo na pandemia. Ele foi demitido de uma grande empresa que ele trabalhava. E ele falou, agora o que eu vou fazer? Aí ele disse que fez um trato com Deus que seria dizimista, até então ele não era ainda. E aí ele disse que, falou, olha, eu vou começar a trabalhar para mim mesmo. Ele falou, pastor, foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje, a empresa que me mandou embora, eu presto serviço para ela. Não só para ela. Presto serviço para outras empresas. Eu tive que contratar pessoas para trabalhar ao meu lado. Pastor, se eu não fosse demitido, minha visão não seria, de uma certa maneira, ela não se abriria para essas coisas. Eu não estou profetizando o caos. Mas às vezes Deus tira para acrescentar, hein? E você está reclamando o término de... Me pediu a casa. Uai. Você não quer ter a sua? Mas se você ficar aí, você vai pagar aluguel pro resto da vida. Você não quer ter a sua? Deixa Deus trabalhar. Ah, meu filho foi embora. Você não orou para ele virar homem? Para ele aprender a ser gente? Que até agora foi um animal com a senhora. Uma vez a moça assim... Eu falei, nossa, morreu. Chorando porque o noivo largou ela. Irmão, presta atenção. O cara... Isso foi lá em... em Suzano. Já estava com o casamento marcado, já tinha comprado todos os móveis, já tinha alugado até o apartamento. Tudo preparado. Poucos dias antes de chegar à festa, o cara falou assim, eu não quero mais. A menina... Eu falei, chora agora. É melhor do que chorar depois, fazendo campanha na igreja para Deus converter um cara que nem convertido é. Pergunta para mim, bateu e batata, pergunta para mim. Pergunta para mim. E aí? Olha pro pastor, ela tá de boa. O cara só se lascou na vida, irmão. Às vezes Deus tira para acrescentar, viu? Nossa, pastor, eu queria muito ter minha casa. Mas o cara agora, a casa que eu moro, me pediu a casa. Mas você não pediu para ter uma casa? Tem coisa que eu não vou fazer e Deus faz por mim. Segundo livro de Samuel. Só que a gente tem que ter maturidade para enfrentar isso. Versículo 18. 12 e 18. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. Quem? O filho de Batseba com Davi, né?
Aquele filho ali que houve toda aquela bagunça que nós já sabemos. E morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta. Porque diziam, eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Meu irmão, lidar com a morte é complicado. A gente ora aqui na igreja para que a pessoa... Às vezes Deus ele permite que o corpo seja destruído para o espírito ser salvo no dia do juízo, irmão. Eu não posso ir contra a Bíblia, não. Eu não posso ir contra a Bíblia. Às vezes a gente nem entende. E a gente nunca vai entender, irmão. Participei de um velório há uns dias atrás aí, de um bebê. Foi a pior coisa que aconteceu na minha vida de ter ido lá participar. Eu fiz o velório, em nenhum momento ali saí da linha, não. Mas eu falei com a minha esposa, falei assim, ó, quando eu vi o pai pegando o caixãozinho, levando o caixãozinho, aquilo ali me destruiu, irmãos. Só que olha para o pastor aqui, eu não posso agir sem sabedoria. Deus está no controle, irmão. Deus sabe o porquê. Às vezes ele permite ser tirado para acrescentar algo. Quem sou eu para poder julgar isso? Eu tive uma decepção, perdi meu pai com 11 anos, irmão. 11 para 12. Eu sempre questionei isso. Eu nunca aceitei isso, porque meu pai era um camarada que não fazia mal para ninguém. Para ninguém mesmo. Eu ficava assim, mas por quê? Porque hoje eu entendo que se meu pai tivesse vivo, mesma forma que ele tratou meu irmão que se perdeu no mundo das drogas, eu também seria tratado. Eu duvido se eu estaria aqui, mas isso aí é adivinhar. Não é adivinhar, irmão. Meu pai tinha um escritório de contabilidade, eu poderia seguir a carreira dele. Eu duvido se eu estaria aqui. Eu duvido. Às vezes Deus ele retira para poder acrescentar. E a gente fica questionando a maneira de Deus trabalhar, hein? Não questiona. Continua a leitura, por favor, por favor. Viu, porém, viu Davi, porém, que os seus servos falavam baixo. E entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi aos seus servos, é morta a criança? E eles disseram, é morta. Agora, olha que coisa séria. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou as suas vestes, e entrou na casa de quem? Tem gente que quando Deus tira algo, ao invés delas entrarem na casa do Senhor, elas se afastam ainda mais. Mas que loucura é essa, irmão? Não, ele se lavou, trocou de veste, fez tudo ali, entrou na casa do Senhor. E adorou. Então veio à sua casa e pediu pão. E lhe puseram pão e o que, igreja? E comeu. Atenção agora. E disseram-lhe os seus servos, o que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste o quê? O povo queria que o Davi... É isso mesmo, irmão. Às vezes as pessoas vão ver você perder algo e querem que você só piore, meu amigo. Só piorem. Querem acabar com a sua vida. Você viu? Ele separou de você, você sabe que ele está saindo com outra menina. Isso aí nunca foi amiga. Isso é o Satanás de telefone. Uma vez, irmão, o pastor me deu uma bronca, isso lá em Minas, e eu merecia a bronca. Não porque cometi pecado nem nada disso, mas às vezes Deus pega o mais firme para servir de exemplo aos outros. E me deu uma bronca chicotada mesmo. E eu falei, filha-me o justo. Tinha culto às 18, quando deu 17 horas eu já estava lá, sentado na frente. Ele falou assim, hoje você não vai nem abrir culto, Júnior. Eu cheguei atrasado na oração que tinha de manhã, não no culto. Eu já contei esse caso aqui. O cara é meu amigo, um grande amigo mesmo. Ele é um grande homem de Deus, irmão. E ele tinha que fazer aquilo comigo para pegar de exemplo outros. Fira-me o justo, irmão. Mas desceu o pau mesmo. Ô, Júnior, você não vai nem abrir hoje o culto, não, viu? Porque hoje você está você vai sentar para ouvir o culto hoje. Eu falei, sim, senhor. E sentei ali e comecei a ouvir. Acabou o culto. O que eu fico encucado é isso, irmão. Gente que estava junto comigo me ligando e falando, não volta mais na igreja. Olha o exemplo que a gente tem dentro da igreja. Mas o pastor estava errado. Mas você não é Deus, rapaz. Você não é Deus. Você não tem que contribuir com isso. Deus, ele sabe tirar para acrescentar. Eu posso lhe garantir que foi mais um aprendizado que Deus me deu.
Pessoa que te liga para poder te apoiar, não está te apoiando, está te afundando ainda mais, irmão. Está cheio de gente para poder colocar você contra seu marido, colocar você contra sua família, colocar você até contra a igreja, contra o ministério. Está cheio. Não é seu amigo. Tem gente que nunca vai entender que a matemática de Deus é diferente da nossa. Subtrair, às vezes, para Deus é multiplicar, irmão. Dividir para Deus, às vezes, é multiplicar. E de vez em quando, vai ser assim. Me ligaram, um monte de gente. Ah, Juninho, isso não foi justo. Você carrega aquilo ali nas costas. Eu falei, está amarrado em nome de Jesus. Não sou eu que faço. Quem faz é Deus, irmão. Olha, se você está me falando isso, eu não sei quem te mandou. Mas Deus manda te falar alguma coisa. Cuida da sua vida, que da minha eu cuido eu. Culto era 18, 17 eu estava lá, o pastor olhou assim e falou, esse rapaz é um rapaz diferente. Minha esposa conheceu esse pastor. Graças a Deus. Grande homem de Deus está aí no ministério com a gente. Às vezes Deus ele tira. Às vezes você está chorando a perda de alguém que está lá no céu agora com Deus. Celebrai a Cristo ser. E você quer... Vai lá, por favor. E disse ele, viva ainda a criança, jejuei e chorei. Porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela. Porém ela não voltará para quem, igreja? Para igreja. Davi foi maduro para receber a notícia. Nós somos maduros para poder, às vezes, ver Deus retirando, sem querer suicidar, sem querer lascar tudo. Ou a gente ainda não é maduro para isso. Injusto. Eu orei tanto na igreja. Você orou para quê? Ai, é para que eu conseguisse vencer. Tirar para acrescentar. Pediu a casa. Agora você vai ter coragem de trabalhar para comprar a sua. Mandou embora. Agora você vai ter que se preparar para montar a sua empresa. Me abandonou. Agora você vai ter alguém de verdade do seu lado. E a gente olha e fala assim, escuta que alguns irão perceber já já isso. Quanto livramento Deus me deu. Verso 24. Davi foi maduro, irmão. 24. Então, consolou Davi a Batseba, a sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela. E teve ela um quê, igreja? Filho. E chamou o seu nome o quê? Salomão. E o Senhor o quê? Olha agora o que você vai ler. Antes de ler, olha para mim. Alguém sabe quais os nomes de Salomão? Não leia aí. Olha para o pastor. Só Salomão, né? Só Salomão. 25. E o enviou pela mão do profeta Natã. E este chamou o seu nome de quê, igreja? Gedidias. Por amor de quem? Salomão também foi chamado de Gedidias. O próprio versículo diz, significa amado pelo Senhor. Olha para o pastor. Deus tirou algo para poder acrescentar algo em Davi que era amado por ele. Você sabe o que significa isso? Se é amado por Deus, Deus conserva até a eternidade. Dali para diante, nunca mais a família de Davi saiu do trono do povo de Deus.
Olha para mim, eu estou profetizando na tua vida agora uma palavra. Não reclame por algo que está, às vezes, sendo tirado. Só glorifique por algo que Deus está fazendo. Aquilo que Ele vai fazer a partir de agora será amado dEle em nome de Jesus e vai permanecer para sempre. A gente não consegue compreender, mas nós temos um grande ensinamento em tudo aquilo que nós estamos ouvindo. Será que nós estamos verdadeiramente tendo maturidade para entender dessa maneira? Eu te provo que o que eu estou falando não é mentira. Volta no primeiro livro de Samuel aí, capítulo 2, versículo 6. Essa palavra é uma palavra direta para quem está chateado com alguma coisa que tem, às vezes até saído. Às vezes Deus está te dando uma resposta para poder vazar fora de algumas situações. Às vezes não é tirar alguém de você. Às vezes Deus está querendo acrescentar milagres, mas Ele tem que tirar pecado. Faz um trato com Deus, mas faça e cumpra. Deus, a partir de hoje a minha conduta mediante a essa situação vai ser essa conduta. Eu vou parar com isso. Você vai ver se as coisas não irão acontecer a partir daquele momento. Olha o que a Ana fala a respeito disso. Ó. O Senhor é o que tira o que, igreja? A vida. A vida. E também faz descer a sepultura e faz tornar a subir. Verso 7. O Senhor empobrece e o quê? Você notou o que ele diz? Ela disse nos 2 versículos? Que Ele tira, mas também o quê? Acrescenta. Abaixa e também o quê? Não se preocupe com o que vai. Se preocupe com aquilo que Deus vai fazer a partir de agora. E aí eu vou para a parte que para mim hoje talvez seja a mais importante de todas. E eu já estou indo para o final do culto. João capítulo 3, versículo de número 16. Se Davi não fosse maduro para poder lidar com a perda do filho, quando é que nasceria Salomão? Quando é que nasceria Salomão? Pois é, Salomão só nasceria quando Davi estivesse disposto a entender que Deus ele tira para acrescentar. Vou falar de novo. É bíblico isso aí. Deus ele empobrece, às vezes para depois enriquecer. Você está reclamando, pastor, mas você não pediu a Deus para comprar uma casa? Pedi. E aí? Agora eu estou sendo despejado daqui eu estou. Ué, tem gente que Deus vai trabalhar por ele, que ele não quer fazer mesmo por conta própria, deixa Deus trabalhar, irmão. Pastor, ela se foi. Na verdade, ela não deveria nem ter vindo. Você que quis. Deus falou, você quer? Então toma. Mas se lascar todinho, depois vai orar e eu vou dar um jeito depois. Mas deixa ele lascar a vida dele aí. Ele lascou. Até na parte de oferta, é assim que funciona. Aparentemente Deus está tirando. Não. Ele tira quando você oferta para acrescentar. Conseguem compreender? Sim ou não? Eu numa sofrência naquela época, irmão, chateado, triste, com a vida sentimental toda daquele jeito. E aí um dia eu falei assim, Jesus, a partir de hoje, eu só vou me envolver mesmo com a mulher que eu vou casar, aí eu converso. Irmão, oi Juninho. Oi, o quê? Oi. Um dia eu bem no culto, o pastor fala, gente, vocês querem fazer o teatro? Procure a Samara. Eu fiz assim, ó. Quando eu olhei, eu falei assim, casei. Às vezes Deus tira para acrescentar. Tem que ser madura, para poder passar por esse processo, que não é fácil.
Deus tirou José da casa de seu pai, da presença de seus irmãos, para acrescentar um José muito melhor do que foi. Deus tira para depois acrescentar. Lembra da dona Vilma, que eu contei o caso? Foi tudo embora, largou a mulher, lascou a vida da mulher, irmão. Só ela e a menina dela. Já contei isso aqui. Foi no culto, só tinha 50 conto no bolso, o pastor pregou lá e falou, olha, Deus vai te dar a direção. Aceita a direção que ele te der. E ela saiu reclamando. Ah, marido foi embora, me abandonou mesmo. Foi com outra mulher embora mesmo. E estou com a minha filha lá, está tudo lascado da minha vida. Eu vou ter que comprar esse dinheiro aqui de leite para ela e fruta. E acabou o dinheiro. Ela chegou no mercado, olhou para as frutas e falou assim, Jesus, o senhor disse lá para o teu servo que o senhor me dá sabedoria. Mostra o que eu tenho que fazer, eu só tenho isso aqui. Aí ela lembrou da sacolinha de sorvete que ela tinha em casa, de sacolé, de chup-chup, que o pessoal fala geladinho. Falou, já sei. Bateu o leite na fruta. Colocou dentro do negócio de sacolinha, de chup-chup. Colocou na geladeira. Colocou na caixa de isopor. Deu uns 2 lá para a filha dela e falou assim, só tem isso. A menina. Hoje é uma moça casada. Eu vi lá na internet. Sorvetinho, 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 vendeu tudo. Falou, o negócio é bom. Voltou de novo. Fez mais uma caixa. Já não era mais na caixa de isopor. Agora é no carrinho de metalão, aqueles zoeirentos. Que tanto de sacolé dentro. Ô, Juninho, me ajuda a subir o morro. Ajudo. Amizade, amizade, negócio da paz. Só vai me dar um de amendoim, ela dor. E papai subia, vendia tudo hoje. Ela vende ainda, mas tem um carro que ela entrega. Comprou uma casa na área da feira. Fez um restaurante. Até o marido Deus deu para ela. Se perguntasse para ele, e aí? Estava disposta a passar por aquilo que passou ela? Se pudesse passar antes, eu passaria. Hoje eu estou sendo aqui, meu irmão, boca de Deus para poder te dar uma bênção. Não reclama não por aquilo que se foi, não. Deus tem algo novo a se fazer. Você pode ter certeza disso. Deus tira, mas ele acrescenta. Deus tirou a letra I do nome de Sara, de Sarai para Sara. Deus que acrescentou a letra A no nome de Abraão para Abraão. Deus tira, mas ele acrescenta. Isso tudo para cumprir a promessa do filho chamado Isaac. Não reclama. Não reclama de jeito nenhum. Pedir, pastor, um cliente, é porque Deus tinha algo muito maior para poder te dar. Vai ser alguém agora que não vai passar a perna em você, que não vai desvalorizar seu trabalho. Porque gente que realmente é seu, é aquela que valoriza, mesmo que não é braganha com você ali, mas valoriza o seu trampo, rapaz. Pastor, foi a sociedade. E quem te deu a palavra para ser sócio de alguém? Você sabia que sonho é individual? Não, então descubra isso a partir de hoje. Às vezes Deus te tira, para depois acrescentar. Deus me tirou lá do lado da minha mãe, irmão, eu estava bem demais da conta lá, irmãos, lá em Patinga, comendo torresmo de domingo e feijão tropeiro. Você está vendo o que eu sinto? Você já fez? É o que eu sinto. Meu irmão esteve aí nessa semana. Rapaz, mas que saudade que eu estava do meu irmão, irmãos. Muito tempo que eu não sentava e não almoçava com ele, mas que saudade que eu estava do meu irmão. Assisti o culto da quarta-feira à noite aí, mas uma saudade que eu vou te falar. E não é aqui hipocrisia, não, irmão. Não é porque a gente nunca teve desavença um com o outro. Sendo sincero, coisinha de irmão. Mas que saudade que eu estava do meu irmão. Eu fiquei olhando assim para ele um tempão. E ele falou, o que foi, mano? O que foi, mano? Por que você está me olhando desse jeito? Eu, hein? Estou estranhando você desse jeito. Eu falei, não, mas dentro do meu coração eu falava, Jesus Cristo, eu estou lá abrindo mão disso tudo por causa da tua obra. Mas me alegra em ver outras coisas acontecendo. Eu sei que isso foi Deus que fez, para no dia do juízo nós conseguimos enxergar o fruto dessa renúncia. Deus, ele tira, mas ele acrescenta. João, por favor, 3, versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho o quê? Te pergunto, Deus amava ou não o Filho Jesus Cristo? Sim ou não?
Mas Deus não mandou Jesus Cristo vir aqui? Deus tirou não Jesus da sua presença lá? Sim ou não, gente? Mas Deus tira para poder o quê? Isso aqui é forte. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida o quê? Deus tirou Jesus da sua presença, lá do céu, sua destra, para acrescentar Jesus aonde? Aonde? Aqui, no quê? Para poder fazer o que conosco? Trazer o que conosco? Salvação, cura, sim ou não? Libertação, sim ou não? Prosperidade, sim ou não? Nunca reclama. Às vezes Deus até tira de você, mas é em prol do benefício de muitas e muitas outras pessoas. Eu te falo sem medo de errar. Se Deus fosse egoísta como nós às vezes somos, não queremos assim abrir mão de algo, onde estaria a nossa bênção hoje? Já pensou se Deus fosse a gente? Não aceito. Sem... Já pensou? Se Deus fosse egoísta, pastor Alex, como a gente? Não. Esse aqui não, posso mandar outro, aquele ali não. Engraçado que Deus tentou de outras maneiras, né? Adão no jardim do Éden. Não é verdade? Tirando o povo da terra da promessa, do Egito para a terra da promessa. Mas Noé, no dilúvio, ele não viu, falou assim, eu vou ter que tirar o meu filho do meu lado, ele vai ser a única solução. E foi. Não fica lutando contra os desígnios de Deus, não, irmãos. Se Deus quer tirar, é porque Ele quer acrescentar. Termino. Salmo 75, 7. Rapaz, a gente reclama muitas vezes, né? Dos desígnios de Deus. Ô Jesus, obrigado. Missionário R.R. Soares dizia, eu só quero ser médico, Senhor. Ganhei a bolsa para poder estudar medicina. Ô Senhor, já estou estudando o idioma, já estou falando o idioma, está tudo certinho. Eu vou ajudar muitas pessoas sendo médico. Aí Deus falava com ele, mas eu não quero que você cure as pessoas pela medicina. Deixa para outro fazer. Eu quero que você cure as pessoas usando o meu nome. Aí eu te pergunto, quantas pessoas você acha que Deus curou a mais com o servo dele, aceitando o chamado ministerial? Não dá nem para contar. Nós somos aqui, a maioria, 99% aqui, somos filhos da graça, irmão. Pessoas que, por intermédio do sim do missionário, de retirar o missionário da medicina, nós passamos a ter a nossa vida acrescentada no Evangelho. É ou não é? E aí você vai reclamar? Isso aqui é muito lindo, irmão. Quantos pastores hoje estão aí, montaram um monte de igreja aí, que começaram a assistir do missionário na televisão? Vocês prepararam para pensar isso aí? Eu fico pensando, rapaz, olha a importância de dizer não para você e dizer sim para Deus. Meu irmão, Deus hoje está falando muito conosco. Ele é o Deus que tira, mas Ele é o Deus que acrescenta. Podem ter certeza disso. Eu termino. Mas Deus é o juiz. É Ele que dá a ordem, é Ele que julga, é Ele que dá o veredito. A um abate e a outro o quê? Traduzindo, Deus é que dá a direção. Ele tira, mas também o quê? Aplaudam Jesus bem forte.